Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. E hoje continuaremos nas perguntas e respostas que estamos vendo, que são perguntas e respostas maravilhosas em relação à manifestação ali, né? Quando o espírito se utiliza do médium para se manifestar, né? Os objetos, enfim, tá muito legal. Então vamos pro vídeo. Pessoal, a gente vai começar a partir da questão 13. Semana passada nós terminamos na questão 12, né? Então aqui na questão 13 ele pergunta o seguinte: um fenômeno bem conhecido poderia dar crédito à opinião que há nos corpos inertes animados mais que a vida? Mais ainda que a inteligência é o caso das mesas, cestas, etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição? Então, o que ele responde, né? Quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está em cólera, nem a mão que segura o bastão, mas o pensamento que dirige as mãos. Gente, isso é uma coisa assim que a gente tem que ter sempre conosco, tá? Nunca é os objetos, as questões. Não, gente, é de dentro para fora. O pensamento forma tudo. Uma pessoa que quer fazer um mal para outra pessoa, ela não vai começar já fazendo mal, ela vai pensar, ela vai planejar e aí depois ela vai fazer. Por isso que até existe aquele evangelho, né, que fala sobre o pecado por pensamento adultério. Pois se você deseja, cobiça a mulher do próximo e só não faz isso por questões externas, por você ser descoberto, qualquer algo do gênero, ou por qualquer outro motivo, você já está traindo, você já está pecando. Por quê? Porque começou o pensamento, conta muito, porque é a intenção, tá? E aí ele fala aqui, ó, as mesas e as cestas não são mais inteligentes que o bastão. Não tem nenhum sentimento inteligente. Gente, lembre-se, objetos, mesas, qualquer coisa, não tem inteligência, não tem nada, nada, nada. Mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem que escolheu a cesta para nela morar, tá? Então é bom deixar claro. A pergunta 14 é o quê? Se não é racional atribuir a inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médium, designados de médiums inertes? Então, né, se não é racional a gente atribuir que essas cestas, objetos e coisas de gêneros sejam inteligentes, a gente pode considerar uma variedade de médium, que seriam os médiums inertes? É uma questão de palavra que pouco importa, já que entenderam bem, são livres de chamar o homem de marionete. E aí ele continua na pergunta 15, tá? Aptidões de certo médiums para as línguas. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não têm linguagem articulada, não há para eles senão uma só língua. Por isso, um espírito pode se exprimir por meio mediúnico numa língua que jamais falou em vida. Nesse caso, de onde tira as palavras das quais se serve? Então, sim, gente, às vezes um espírito nunca morou no Brasil, nunca falou português, e aí vem falar com um médium aqui brasileiro e ele se utiliza do português, porque se ele falar, por exemplo, em chinês, ninguém vai entender, certo? E aí, o que o espírito responde? Você mesmo acaba de responder sua pergunta, dizendo que os espíritos têm uma só língua, que é a do pensamento. Gente, pensamento é tudo aqui, ó, mental. Essa é a língua compreendida por todos, tanto pelos homens como pelos espíritos. O espírito errante, dirigindo-se ao espírito encarnado do médium, não lhe fala em francês, nem em inglês, mas a língua universal, que é aquela do pensamento, para traduzir suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, tira suas palavras do vocabulário do médium. Então, pessoal, essa questão a gente já entendeu. Agora, uma questão muito, muito importante que eu vou até contar, um dos meus casos, tá? Quando o espírito vai se comunicar com o médium, né? Sim, é pelo pensamento, então não tem uma linguagem, né? Português, inglês, enfim, não tem uma linguagem específica. É a língua do pensamento. Porém, para ele gerar essa comunicação, que consiga passar, que o médium consiga falar ou escrever, o que for, tem que estar numa linguagem articulada e transmissível. Só que aí ele vai tirar o quê? Das palavras, do vocabulário do médium. Pouco importa o idioma, mas é do vocabulário do médium. Então, a importância, gente, isso eu
Eu não sei se um espírito me falou, não sei se eu conversei, não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa há um tempo atrás que eu aprendi isso com os espíritos. Quanto mais você alimenta o teu vocabulário, você consome coisas que te dão palavras legais para o teu vocabulário, melhor quando um espírito precisa se conversar e passar uma mensagem através de você, melhor será, tá? É muito difícil para um espírito quando a pessoa tem pouquíssimo repertório de comunicação de palavras para conseguir se expressar. E o espírito não pode se expressar além do que o médium sabe, de falar palavras diferentes. Claro, gente, médium mecânica é outra coisa, mas eu tô falando aqui, no meu caso é difícil, entende? Então, assim, busquem, gente, sempre alimentar o repertório de palavras que vocês consomem, conteúdos que vocês consomem, porque os espíritos estão usando sempre de exemplo. Várias coisas que eu vivo ou que eu estudo, depois quando eu tenho que passar mensagem para as pessoas, eles se utilizam do estudo que eu tive, que eu fiz, sabe? Então é muito legal isso, tá? Tenham isso sempre em mente. Saibam que estudar e aumentar o teu nível de consciência, teu nível de conhecimento, tanto moral, que é o mais importante, quanto intelectual. Por exemplo, quando você sabe questões históricas, questões filosóficas, gente, isso ajuda muito na comunicação com os espíritos. Eles sempre usam de exemplo, eles sempre vão colocar ali alguma coisinha, e é muito legal, tá? Então, gente, estudar nunca é demais, tá? Elevar o teu nível de conhecimento nunca é demais. E os espíritos vão se utilizar disso, é muito importante, tá bom? Hoje ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a partir da questão 16. Um beijo, tchau!